Você conhece esse pastor aqui, ó? Presta atenção. Você conhece quem é esse pastor aí? É ele mesmo, Iago Martins. Ele que é pastor da Igreja Batista, se eu não me engano. Meu amigo Gabriel Silva. Olha que interessante. Nesse momento, ele faz um react do pastor Arilton Oliveira. Mas o pastor Iago Martins, ele comenta sobre o pastor Arilton Oliveira. Agora vamos saber aqui quantas verdades, né? Vamos medir aqui as verdades faladas aí pelo do pastor Iago Martins. Você acha que qual o tamanho das verdades aí falado pelo pastor Iago Martins? Vamos lá, meu amigo. Vamos deixar que a Bíblia nos prove, né, o tamanho. Tem tamanho, qual tamanho, né? Vamos lá. Vamos assistir agora? Vamos assistir agora? Vamos lá. Vamos lá. Eu já estou aqui já agoniado. Vamos ver aqui se o pastor Iago Martins, ele de fato reagiu aí à luz da Bíblia. Vamos ver. Vamos deixar com que a Bíblia prove aqui, como disse aqui o nosso amigo Gabriel Silva. Já vou soltar aqui e você acompanha comigo aí. Vamos lá? Só lembrando, Gabriel, vamos convidar o pessoal a se inscrever no canal, deixar isso aí. o gostei, Deixar o né? gostei, compartilhar o vídeo, deixar o like aí. E é isso aí, pessoal. E aí, eu serei salvo se eu não guardar o sábado? É a pergunta feita. E o pastor Iago Martins vai trazer um react aqui agora. Vamos lá! Vou andar aqui. Pastor, eu não guardo o sábado, sou evangélico, não guardo o sábado. Eu perco minha salvação por isso? Se você matar um homem por semana, você vai ser salvo? E se você trair sua esposa uma vez por semana, vai ser salvo? E se você roubar uma vez por semana, vai ser salvo? E por que você pode ser salvo quebrando o sábado? Você está entendendo? Vai pro inferno, hein? A lógica. Ó. O que diz Tiago 2,10? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de todos. Caraca, meu irmão, Agora, e aí, meu amigo, o que é que você me diz aí? Rapaz. Vamos lá. Bom, primeiramente, o pastor Arilton, ele fez algo interessante aí, porque ele respondeu a pergunta do rapaz aí, fazendo uma outra pergunta, que, por sinal, muito direta, né? E é interessante porque é um texto bem conhecido, que é justamente esse texto aí de Tiago 2,10, onde remete a toda a lei de Deus, né? Não exclusivamente do sábado, mas qualquer um outro mandamento. Nos mostra, né, que não apenas o sábado tem relevância, mas todos os mandamentos, né? Você percebe ali a ironia dele, né? Você percebe a ironia dele, né? Olha, você aí vai pro inferno, viu? Você aí vai pro inferno. Você percebe a ironia. Mas vamos dar sequência aqui, meu amigo? Vamos dar sequência? Vamos lá. O vídeo não termina por aqui não, viu? Não termina por aqui não. Vamos acompanhar neste momento aqui. Eu não tô louco! Maravilha! Agora, eu posso dar um peso diferente para um mandamento? Não, todos eles são iguais. Você percebe que ele nem se concentra na mensagem, hein? Ele nem se concentra, ele procura se distrair de qualquer forma e também procurar distrair aqueles que estão assistindo o vídeo do pastor Arilton Oliveira. Vamos lá. Mas todos eles são importantes. Então não adianta você guardar 9 e quebrar o sábado. Assim como não adianta você guardar 9 e matar, roubar, adulterar, desonrar meu pai e minha mãe, adorar imagens. Todos eles são importantes. O que nós temos que entender bem, Iago, né? É o seguinte, Iago. Eu não sou salvo porque eu guardo a lei. Eu sou salvo para guardar a lei. Então, quando eu tento obedecer a lei separado de Cristo, eu estou tentando o impossível. Mas quando eu combato o bom combate da fé, e essa é a expressão que Paulo usa, o que é o bom combate da fé? É lutar para estar na presença de Jesus. Esse é o nosso desafio. Então, quando eu luto para estar na presença dele, é ele que me garante a santidade. Então, o ser humano só consegue obedecer quando Cristo habita no coração dele. É aí que ele consegue. Então, que interpretação essa do pastor Arilton Oliveira, hein, Gabriel? Rapaz, interessante demais. Obedecer quando Cristo habita em nosso coração, hein? Bom, na verdade, o pastor Arilton, ele foi muito sábio, né, em relação a mostrar o contexto do verso, né? Porque, na verdade, algumas pessoas, elas têm esse costume de pegar o texto, mas de trazer em um sentido oposto, colocando apenas relevância no sábado, e achando que nós, adventistas do sétimo dia, usamos o sábado como um ponto de salvação. Isso. Mas o que precisamos entender é que não apenas o sábado tem relevância, mas toda a lei de Deus. É tanto que no Tiago 2,10 fala isso, né? Em qualquer ponto tropeçado, a gente é culpado de todos, não necessariamente o sábado, né? Vamos agora ver a
as colocações do pastor Iago Martins neste exato momento, meu amigo? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Fica até o final, pessoal. Fica até o final, porque tá muito interessante isso aqui, viu? Segundo este pastor adventista, aqui dentro da TV Adventista, tá? TV Adventista. Todos os cristãos que não são adventistas vão pro inferno, certo? Foi isso mesmo que o pastor Arilton Oliveira disse, Gabriel? Não necessariamente. Ele mostrou a importância da lei, né? Não somente do sábado. Ele não mostrou consequência, de certa forma, né? Foi um pouco inusitado da parte dele. Todos nós seremos julgados diante de Deus. Exatamente. O que vai ser como base para julgar as pessoas, né, dos seus erros? O que é que vai ter como base? A Bíblia diz que nós seremos julgados pela lei do amor, né? E essa lei do amor é nada mais, nada menos do que a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos. Não necessariamente o 4º mandamento. E eu costumo pensar, meu amigo, que a lei de Deus, ela não é um ponto de salvação, mas ela é um ponto de condenação, quando não é obedecida de forma correta, né? De forma total. Não somente o sábado, não somente o 1º ou 2º mandamento, mas todos, de forma total, né? E isso nos remete de que o próprio Jesus morreu para nos livrar da condenação da lei. Todos os cristãos que não são adventistas vão pro inferno. Por quê? Porque não guardam um ritual da lei mosaica. E aí, quando Isso é ele que está dizendo, viu? Opa. Em relação ao cristão ir para o inferno, é ele quem está dizendo. O pastor Arilton Oliveira falou que aquele que não obedece, infelizmente, não herdará o reino dos céus. Vamos lá. a gente chama o adventismo de seita, o pessoal fica bravo. Iago, não é seita não é isso não sei o quê. O modo como o adventismo é vivido no Brasil é isso aí, cara. Se você acredita que a sua denominação cristã é a única denominação cristã que vai pro céu, você é claramente uma seita, gente. Gabriel, me diz uma coisa. Vamos lá, me diz uma coisa aqui. Nós, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, professa que só nós vamos para o céu? Pelo contrário, né? Nós reconhecemos que Deus ele tem o seu povo, independente de placa de igreja, né? Deus ele preza muito por um coração sincero, por alguém que busca Jesus de forma sincera e busca obedecê-lo também, conforme a luz que foi dada, né? Nós não praticamos essa questão do exclusivismo, como algumas pessoas maldam a igreja, né? Eu tenho aí mais de 10 anos de adventista e sempre procuro me aprofundar nos princípios da igreja, incluindo no próprio manual da igreja, né? Que está aqui comigo. E não vejo essa Continuar afirmação. medindo. Vamos continuar Vamos medindo. continuar medindo aqui Vamos as lá, vamos que palavras vamos. do pastor Iago Martins. Viu? Vamos lá. Vamos lá, Vamos vamos lá. continuar medindo aqui. E você nos acompanha aí do outro lado. E se o assunto já está É te isso aí, interessando aí, já curte o vídeo, porque será interessante para que o YouTube recomende para mais pessoas. Vamos junto, Gabriel. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Você é uma seita. O sentido de seita, às vezes, é justamente esse. É um grupo hermético separado. Nós não guardamos o sábado no Novo Testamento, cara. Nós não guardamos o sábado porque nós não somos judeus. Nós não vivemos debaixo da antiga aliança. A lei mosaica, incluindo os 10 mandamentos, são antiga aliança. A lei de Deus faz parte da antiga aliança? Na verdade, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a lei de Deus ela é universal, né? É tanto que quando a gente traz para o sábado, né, no livro de Isaías, capítulo 66, a gente vê que o povo de Deus guardará o sábado na nova aliança, né? Ou na nova Jerusalém. E isso remete a uma lei que é universal, que ela não perde a sua validade no Novo Testamento. Inclusive, Cristo ele valida a lei ali em Mateus 5,17, onde ele afirma que não veio abolir de forma nenhuma. Muito pelo contrário, ele veio cumprir e mostrar para as pessoas da época o verdadeiro sentido da lei, o verdadeiro sentido do sábado e a importância que a lei tem na vida do ser humano, né? Então a lei de Deus ela não é um fardo, né? Muito pelo contrário, é uma bênção. Sabe o que mais me chama a atenção, Gabriel? O que mais me chama a atenção aqui, uma vez eu vi um comentário do pastor Samuel Basto. Ele disse assim: por que que esse povo, né, falando dessas lideranças lá, liderança evangélica, por que que eles não guardam a lei de Deus, mas prega no púlpito da igreja que tem que devolver o dízimo e a oferta? De onde é que vem a expressão dízimo e oferta? Do Novo ou do Antigo Testamento? Do Antigo Testamento. Exatamente, verdade. Ou seja, quando se trata de obedecer, eles não querem. Mas quando se trata de dinheiro, eles vão aonde? Né? Eles vão aonde? No Antigo? No Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento não tem uma ordem para dizer assim, vocês precisam devolver o dízimo e a oferta. Tem, meu amigo? Não tem. Não tem. Vamos continuar assistindo? Vamos lá, você vamos quer comentar alguma coisa aí?
Na verdade, quando a gente fala da lei, ele usou um termo aí, lei mosaica, né? E a gente tem que entender que Moisés, ele escreveu várias leis, que de fato foi leis que ele escreveu com a própria mão, com o próprio dedo. Mas quando a gente vai para os 10 mandamentos, lá em Êxodo 31:18, Deus ele fez questão de escrever os 10 mandamentos com seu próprio dedo, para simbolizar algo eterno. Então não é uma lei de Moisés, não é uma lei do Adventista, na verdade é uma lei de Deus, é a lei que deve reger o universo, né? E nós precisamos estar o tempo todo obedecendo essa lei, porque a lei de Deus é como se fosse um espelho, né? Onde mostra os nossos erros, e será essa mesma lei que Deus irá usar como parâmetro para nos julgar, né? Muito bem. Vamos continuar o quê? Medindo. Vamos Vamos continuar continuar medindo aqui medindo. as palavras do pastor. Vamos lá. Vamos continuar medindo aqui as palavras do pastor. Rapaz, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Vamos lá, vamos lá. É com todo respeito, viu, pastor Iago Martins? Todo Mas, assim respeito. como você refutou aí um pastor da nossa igreja, nós também temos o direito de reagir aos seus comentários também. Com todo Exato. respeito, tá bom? Vamos continuar aqui, assistindo aqui. Vamos lá. Os 10 mandamentos são aliança mosaica. E nós não estamos mais debaixo da aliança mosaica. Para nós entendermos melhor, existem 4 tipos de lei no Antigo Testamento: a lei de saúde, as leis civis, a lei moral, que é os 10 mandamentos, e a lei cerimonial. 2 delas, de fato, foi abolida na cruz do Calvário: a lei cerimonial e as leis civis. Aí permaneceu a lei moral, que é os 10 mandamentos, e a lei de saúde, né? Tem muitos aí dizendo Isso. que quer comer de tudo, diz que nós não podemos comer carne de porco, né? Eles comem, nós não comemos. Nós não comemos por obediência à palavra do nosso bom Deus. E sabe o que mais chama atenção aqui, Gabriel? Rapidinho, Aham. antes de voltarmos aqui, sabe o que me chama a atenção? É que hoje a saúde em si, os médicos, eles estão proclamando uma mensagem que pertence, né, que Deus colocou em nossas mãos para pregar, que é a lei de quê, meu amigo? Me diz aí. É algo que Deus ele proporcionou para nós seres humanos, né? Pelo fato dele nos amar, dele reconhecer a importância do nosso corpo, né? De nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, justamente por esse fato que a alimentação ela é crucial, né? Para nossa vida. Não tem como fugir disso, né? É isso aí, tá vendo aí? Hoje os próprios médicos estão pregando que você precisa fazer exercício físico, você precisa se alimentar da melhor forma correta, enfim. Vamos lá. Mas eles continuam Vamos lá. dizendo que a gente pode comer de tudo um pouco. O que contamina é o que sai, não o que entra, né? É o velho ditado. O peixe morre pela boca, né? Mas vamos lá, meu amigo. Vamos continuar aqui neste Vamos momento. lá. Vamos lá. Os mandamentos têm princípios morais que perpassam toda a lei. O próprio sábado é um princípio moral muito poderoso. Onde é que nós guardamos o sábado na nova aliança? O que é que o sábado representava? Justamente o descanso que nós temos em Cristo Jesus. Está em Hebreus 4 isso. Nós não nos entregamos mais a sábados, nós não guardamos sábados. O domingo não é o sábado cristão. O que é o nosso sábado? É Jesus. Jesus é o sábado. É em Jesus que... Vamos lá. A gente finaliza aqui, meu amigo. E aí? O nosso descanso está em Cristo ou está no sábado? Ele citou Hebreus Bom, 10. algumas pessoas, elas Ah, também usam, né? Mateus 11:28, onde Cristo fala: vinde a mim, todos que estáis cansados, né? E sobrecarregados. Só que aí a gente tem que entender que esse texto que Cristo fala, né? Que é o mais usado em questão do descanso, na pessoa de Jesus, e não necessariamente no sábado, nós temos que entender que o descanso sabático, ele é sim importantíssimo, né? Inclusive o próprio Deus, ele separou lá na criação do mundo, lá onde não existia judeu, enfim, ele separou para toda a humanidade. Já o descanso na pessoa de Jesus se trata no fato de entregarmos a nossa vida para Cristo, né, de se tornarmos uma nova criatura, entregar os nossos fardos na mão de Jesus, porém isso não anula o descanso sabático, muito pelo contrário, o próprio Jesus guardava o sábado. Você não vê Cristo trabalhando no sábado, muito pelo contrário, a Bíblia diz em Lucas 4:16, se não me recordo, que Cristo estava na igreja, na sinagoga, como de costume, como de princípio, né? Então, temos que observar isso aí. muito bem. Muito interessante, Gabriel, é que, por exemplo, quando ele citou, por exemplo, Hebreus 4, se refere, por exemplo, eles pegam para aplicar exatamente para a pessoa de Cristo, mas não é isso. Não é isso. Olha só, ou seja, o próprio Jesus, ele não vai abolir o sábado ou os 10 mandamentos. Olha só o real sentido aqui, amigos. É descanso espiritual em Cristo. Ok, número 1. Número 2, descanso representado pelo sábado. O número 3, descanso futuro
na nova terra. Inclusive, Isaías capítulo 66 fala sobre a eternidade a eternidade do sábado até no céu. Então, o autor de Hebreus aqui, por exemplo, ele utiliza a experiência de Israel como advertência, né? Como advertência. Um outro ponto aqui interessante é que a aplicação aqui é possível, né? Frequentar a igreja, conhecer a verdade, guardar o sábado, mas viver sem experimentar o descanso da confiança em Jesus. E aí, meu amigo? O que você tem a dizer aí? Me diga aí, como é que está as palavras do pastor Iago Martins? Deixa assim ou eu fecho logo? Tem alguma coisa de proveitoso aí? Rapaz, complicou. Isso complicou. Vou fechar. Complicou, né? É melhor fechar, deixar aí guardado, né? Deixa ela guardada. Vamos A lá. Bíblia é a palavra de Deus e é um livro que tem que ser examinado de forma completa, o seu contexto, as suas referências, o que de fato aquele texto quer nos dizer, porque é um livro sagrado que transforma, mas também que pode nos levar para um caminho um pouco distorcido, se não houver nenhuma compreensão. Aqui, por exemplo, no capítulo 4 que ele citou, né? Eu vou ler, por exemplo, o versículo 9 e 10, que diz assim, ó: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Sabe qual é o maior problema das pessoas em si, quando elas vão falar sobre a condenação do sábado, que não há mais necessidade, né? Mas se for perguntar a ele aí se ele guarda o domingo como um dia santo, com certeza deve guardar, né? Porque 99,9% dos evangélicos, eles guardam o domingo como um dia santo, né? Seguindo aí os passos de Roma, na santificação do domingo e na imortalidade da alma, né? Acreditando no inferno, né? Que a Bíblia não fala sobre inferno literal. Por exemplo, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus é das suas. O texto, ele é bem claro, né? Mas Hebreus, capítulo 4 em si, ele fala exatamente da libertação do povo de Israel. Na verdade, a palavra domingo, ela nem sequer está na Bíblia, né? O termo que a gente encontra aí é primeiro dia da semana. Claro que a gente entende que a ressurreição de Jesus é algo importantíssimo, mas que temos que ter muito cuidado porque não devemos tornar esse dia em um dia santo, né? Porque nós sabemos que, biblicamente, nós temos o sábado, né, que Deus estabeleceu na criação. Inclusive, o próprio Jesus estava presente na criação. Então, ele mesmo também estava presente na santificação do sábado. E o mesmo Jesus guardou o sábado. Discípulos, a própria mãe de Jesus guardou o sábado. E após a morte de Jesus, ela guardou o sábado. O apóstolo Paulo também guardou o sábado. E a Bíblia diz que na Nova Jerusalém nós iremos guardar o sábado também. Então, não há como fugir, né? Eu lembro que tu falou um texto aí no início, eu não sei se foi João capítulo 15, versículo 10, eu acho que versículo 9 e 10, diz assim, ó: porque como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. Eu acho que eles confundem muito, né? E o versículo 10 diz assim, ó: se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. A pergunta é, Gabriel, qual seria esses mandamentos de Jesus? Existem dois mandamentos aqui, o de Deus e o de Jesus? Ou é um só? Na verdade, os mandamentos são Deus, que é o mesmo Jesus, né? Inclusive, algumas pessoas, elas confundem, elas falam assim, Cristo, ele resumiu a lei em 2 mandamentos, não devemos mais observar a lei, incluindo o sábado, né? Só que a gente entende que toda a lei de Deus se resume em 2 mandamentos, que é amor a Deus e amor ao próximo, que é justamente a primeira parte dos mandamentos, onde remete amor a Deus, incluindo o sábado, né? Onde reconhece Deus como Criador e tudo mais, e as outras partes dos mandamentos, onde reflete o amor ao próximo. Então, a lei é dividida nesse sentido, é resumida nesse sentido, não no sentido de abolição, mas no sentido de resumo e importância de toda a lei. Muito bem. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado aqui, viu? Então, louvado seja Deus. Está aí, medido à luz da Bíblia, o que o pastor Iago Martins falou aqui, com certeza. Pastor, use mais a Bíblia para poder explicar a situação para o povo. Use mais a palavra do nosso bom Deus, tá bom? Amigos, e aí, o que você achou do conteúdo aqui? Já se inscreve, curte, comenta, queremos saber de você aqui agora, tá bom? Gabriel, suas palavras finais. Bom, amigos que estão vendo esse vídeo, que vocês possam a cada dia buscar mais conhecimento em Deus de forma completa. Nós sabemos que Cristo falou, né,
que um cego não pode guiar outro. E ele se refere às pessoas que são cegas espirituais, que inclusive alguns líderes religiosos, né, têm essa cegueira espiritual pelo fato de não examinar esse texto aqui de forma completa. E nós precisamos fazer isso de forma completa. E frisando que o sábado não é do adventista, o sábado é de Deus, que está na Bíblia Sagrada. Que Deus ele possa abençoar cada pessoa, né? Que está vendo esse Muito vídeo bem. de forma especial. E o próprio Jesus disse assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará. Examinai as Exatamente. escrituras, porque Porque julgais julgaste ter ter nela a nelas vida a vida eterna, e são eterna. elas mesmas São que... elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 8, versículo 39. Sabe qual é o maior problema das pessoas hoje, Gabriel? É que elas estão indo mais pelo que assim diz o pastor do que pelo que diz assim o Senhor. Exatamente. Isso é um perigo, né? É um É perigo. um grande perigo. Exatamente. Pois ficamos por aqui, amigos. Gostou do conteúdo? Agora nós queremos ver a sua participação aqui agora. O que Isso você tem a mesmo. me dizer? Comenta Esperamos aqui com embaixo, vocês. tá bom? Vamos lá. Que Deus abençoe. Valeu, Gabriel. Valeu, meu Meu amigo. amigo, Estamos Deus aí abençoe. bem pertinho. Nós estamos aqui a quase 40 quilômetros de distância, né? É isso aí. Mais unidos, né, pela palavra de Deus. É verdade. Muito bem. Valeu. Abraço, meu amigo. Que Deus abençoe.